Olá, que bom estarmos aqui mais uma vez na nossa 7ª aula da disciplina Introdução à Tecnologia Educativa. Hoje eu estou aqui com vocês, professora Cândida, também temos um convidado, o nosso professor também da disciplina, professor Gleidson Antônio, que estará dialogando conosco, apresentando a vocês sobre a educação à distância e os ambientes virtuais de aprendizagem. É o tema da nossa aula de hoje. Então nós temos aqui, retomando um pouquinho sobre o surgimento da educação à distância, ela nasceu e desenvolveu, segundo Mansur, como resposta ao acúmulo importante de necessidades educacionais que não eram atendidas pela educação convencional. Então, houve-se essa necessidade de que entrasse com a educação à distância para atender pessoas que não tinham tempo de estar saindo de suas residências, indo às escolas todos os dias, indo a algum tipo de curso. Então surgiram, como vocês já viram em aulas anteriores, esta necessidade da educação à distância para que todos pudessem ter acesso à aprendizagem, ao ensino. Então nós temos lá em nossa apostila, em nosso material, uma citação de Morin. E lá ele diz o seguinte, que o grande desafio é transformar o espaço virtual em um ambiente rico de aprendizagem, que ultrapasse a relação texto e exercícios, superando o conteudismo. E aí o nosso professor convidado para esta aula, o professor Gleidson, vai aqui falar para a gente como ele pensa sobre o desafio para o futuro da educação. Olá a todos, é uma satisfação poder falar sobre esse assunto e a gente já começa dissertando sobre essas questões que é um desafio para o futuro na educação. A gente sai desse formato de ambiente de sala de aula, sai desse formato de ambiente em que o professor é o conhecedor, é o máximo na parte da transmissão do conhecimento, para uma interação professor-aluno, e isto vai ser o diferencial para o ambiente de ensino-aprendizagem, um aprendizado virtual a partir dessa situação. Como vocês podem observar, são vários desafios que acompanham a educação à distância. Claro que vocês já estão fazendo parte desse ambiente virtual de aprendizagem e a gente percebe que muitos ainda estão ambientalizando com o sistema, alguns já fizeram cursos à distância e é claro que alguns desafios, toda a plataforma, não só do ensino à distância da Unitins, como outras plataformas virtuais de aprendizagem, estão procurando fazer para poder alcançar esse futuro com êxito na parte da educação. A gente percebe que o acompanhamento dessas pessoas é de fundamental importância, porque não adianta ter o ambiente virtual de aprendizagem e o aluno estar sozinho, largado. Ele está ali fazendo o seu conhecimento, mas não tem uma ferramenta de interação, seja professor com o aluno, com a coordenação, enfim, o acompanhamento de pessoas, ele vai ser importante também. É evidente que nós precisamos ter o aperfeiçoamento dos professores. Por que a gente diz isso? Você que está fazendo o ensino à distância e está fazendo uma licenciatura, você começa a perceber que você precisa estar conectado, você precisa fazer parte de um ambiente. Quem é que hoje não tem o seu Twitter, o seu Facebook, Flickr, Tumblr, Twitter, todos esses mecanismos para estar conectado? Só que para utilizar para a educação, ele precisa estar de fato aperfeiçoando o seu conhecimento, sabendo dessas tecnologias, sabendo como utilizá-las, porque de nada vai adiantar todo este aparato tecnológico se o professor não estiver ambientalizado. Precisamos ainda ter conteúdos atualizados. Quantos de nós já percebemos algumas aulas que mostram o quê? O aluno recebendo informações que não são mais atualizadas. Hoje, na educação à distância, a gente tem a possibilidade de fazer uma consulta online, fazer uma pesquisa e já dissertar sobre o assunto de forma bem mais clara, de forma bem mais direta, com dados atualizados. Muitas vezes, os dados nos deixam até desconfortáveis, porque aquele dado que está sendo repassado não é mais atual. E aí você questiona o professor. E aí, professor, não tem uma nova pesquisa? Será que estamos ainda nesse formato? Então é um desafio estar atualizado para poder passar essas informações. Seja professor, seja o aluno.
Temos também a necessidade de uma estrutura administrativa e organizacional. É claro que as instituições elas estão mais preparadas, estão trazendo novos formatos para poder dar o suporte para o aluno. A estrutura administrativa ela é importante porque, como vocês viram nas aulas anteriores, nós temos no formato de ensino à distância, polos de ensino à distância, nós temos professores conteudistas, tutores, nós temos um ambiente em que circula a informação, seja da parte administrativa, seja da parte operacional, os alunos em sala de aula, a sala de aula virtual. Então, é um desafio. Ainda temos a distribuição, necessariamente uma distribuição eficiente de materiais e os estudos. Quando você observa lá na sua plataforma, você observa que tem a ferramenta de chats, tem a ferramenta de fóruns, tem materiais complementares que você tem à disposição, vídeos. Inclusive esse vídeo que vai ser postado também na aula 7, você percebe o quê? Todos esses mecanismos estão direcionados para o seu processo de ensino-aprendizagem. É um desafio, porque se não tivermos esse formato pronto, você não vai ter uma plataforma, não vai ter um ambiente de aprendizado interessante para poder fazer suas práticas. E ainda, a necessidade maior que nós apontamos, a gente percebe que a filosofia de estudos do aluno, ela tem que ser centrada para o autoconhecimento, para a busca pelo conhecimento. De nada vai adiantar um ambiente virtual de aprendizagem, professores qualificados, uma estrutura administrativa, se o aluno não tiver uma filosofia. Então, a gente percebe, professora Cândida, que a necessidade do aluno seguir esses passos é fundamental, porque são desafios para o futuro, são desafios que precisam ser vencidos. Muito boa colocação do professor e observamos que nós aqui estamos trabalhando para vencermos esse desafio, aproximando cada vez mais de você através das nossas videoaulas, que vocês vão poder acompanhar em breve em todas as aulas que nós teremos. Então, assim, nós estamos buscando essa proximidade. Quando o professor também vá ao polo para a avaliação do seminário, também há uma proximidade, há um momento presencial com vocês. Então, tudo isso faz parte desse desafio e de como estamos colocando isso em nossas aulas, em nossos conhecimentos e levando até vocês e vocês até nós, quando vocês colocam seus posicionamentos no fórum, dando suas sugestões, participando das nossas aulas. Bom, e as tecnologias usadas em EAD possibilitam o desenvolvimento acadêmico das pessoas distantes dos grandes centros de ensino. Exigem aperfeiçoamento constantes. Então, vamos verificar aqui com o professor Gleidson como seriam esses aperfeiçoamentos. A gente percebe que a tecnologia ela cresceu muito de 10 anos para cá. E a tecnologia ela tem avançado muitas vezes mais rápido do que a própria evolução da educação. Então, o aperfeiçoamento ele é fator preponderante para poder se obter sucesso dentro de sala de aula, dentro de ambientes virtuais de aprendizagem, dentro de uma educação colaborativa. E a gente percebe que esses desafios para o aperfeiçoamento incluem para o profissional da educação, o conhecimento. O conhecimento da tecnologia ele é um fator importantíssimo para poder lidar com a tecnologia em sala de aula. Quantos, infelizmente, não têm conhecimento para montar um aparato, um data show, um notebook, fazer conexões ali na parte, eu diria, material. Eu não digo nem de produção de vídeos. Hoje temos várias ferramentas aí para poder o professor fazer, ferramentas simples de produção de texto, de produção de materiais, de produção de vídeos, só que ele precisa conhecer essas tecnologias. Ele precisa também utilizar a linguagem técnica, mais acessível, uma linguagem que venha a versar sobre a tecnologia, mas que as pessoas entendam. Infelizmente, muitos professores não estão dotados de linguagem atual. A linguagem atual que nós dizemos é aquela que a criança, o jovem, está conectado, está sabendo, está produzindo esse conhecimento e aí o professor muitas vezes emite uma linguagem que não é daquele contexto. Vale lembrar que o profissional da área da educação, ele precisa estar próximo,
seja em ambientes virtuais de aprendizagem, seja na educação presencial. Ele precisa estar próximo. E aí eu diria até que essa proximidade, ela precisa estar fomentada através da linguagem. É claro que nós teremos também a necessidade do professor, do profissional, ter interesse e preocupação, porque infelizmente muitos profissionais, eles simplesmente dão a sua aula. Eles ministram a aula, não interessa se está sendo aprendido, se não está sendo aprendido, é uma necessidade para se aperfeiçoar. Eu preciso também falar hoje em educação mediada por tecnologias, a educação com a tecnologia ali fomentada, o professor precisa estar conectado 24 horas. Não adianta falar de falta de conexão. Eu tive problemas com conexão, o meu celular não está pegando, a internet. É claro que muitos avanços precisam ser conseguidos. Tenho percebido você, aluno, que tem postado ali nos fóruns mensagens do tipo: não temos internet em várias cidades do estado, não temos uma conectividade, mas eu digo para vocês, é um grande desafio para o professor se aperfeiçoar através da conectividade. Eu deveria falar também sobre o tempo disponibilizado, até o aporte financeiro. O tempo disponibilizado pelo professor, ele precisa ser amplo para planejar, amplo para executar, e ele precisa também, claro, ter o aporte financeiro. Quantos de nós já temos notebooks, computadores, celulares que já garantem esse acesso, essa conectividade, mas nós precisamos também nos aperfeiçoar nessa situação. E por fim, eu diria também as estruturas disponíveis. As estruturas disponíveis são necessárias para poder garantir o acesso do professor à tecnologia, fazendo esse link com o aluno em sala de aula e necessariamente garantindo esse processo de ensino-aprendizagem. Do contrário, eu diria, professora Cândida, que esse aperfeiçoamento ele não vai se concretizar, não vai ser uma aula produtiva e aí nós vamos ter mais e mais deficiências com a educação. Realmente. E a gente observa um ponto-chave nesse aperfeiçoamento, é o interesse e a preocupação do professor, que muitas vezes ficam aguardando que o poder público venha aperfeiçoá-lo, venha capacitá-lo para trabalhar com as novas tecnologias. Mas onde está o meu interesse em buscar, em procurar um curso de capacitação, que eu aprenda a mexer com as ferramentas, que eu aprenda a acessar? Por quê? Quando eu vou ao banco, geralmente não tem ninguém para me orientar, e eu vou ali, vou aprendendo, vou trabalhando com aquelas novas ferramentas que o banco me obriga a trabalhar. É decorar senhas de letras, é um painel diferente. Na escola também é a mesma coisa, nós temos que inovar, criar e temos que ter este interesse e não puramente pegar o livro didático, chegar lá, quadro, livro e aluno. Não, temos que inovar e temos muitas coisas, muitos exemplos de inovação que podem ser seguidos. Lá no nosso fórum eu coloquei alguns exemplos para vocês. Bom, ainda Moran cita que o processo de expansão e mudança cultural em relação à EAD não é uniforme nem fácil. Assim, é muito importante a mediação de professores e tutores, efetivamente preparados para a sua utilização inovadora. Professor Gleidson, como o senhor vê essa questão da mediação? Essa mediação é necessária, a gente até percebe que em muitos casos essa instigação do professor para poder fazer com que o aluno busque o conhecimento não é entendido até por próprios alunos. A gente percebe que muitas vezes essa mediação ela é tentada por um lado, mas se aquele aluno está lá na pontinha, se ele não der continuidade, fica uma mediação unilateral, fica uma mediação monológica, não é um diálogo, é um monólogo. Aí eu diria até que o aluno é o que mais tem a perder com isso daí. Só que eu diria para os alunos o seguinte: as ferramentas interativas hoje para garantir essa mediação, elas são muitas. E eu diria que dentro do ambiente de ensino-aprendizagem existem formatos, mas nós temos hoje outras ferramentas para mediar esse conhecimento. Participação em grupos de discussão extra-ambiente virtual de aprendizagem. Participação em blogs, em chats, em grupos de pesquisa. A própria CAPES CNPq, ela disponibiliza através das plataformas Cielo, elas disponibilizam
pesquisas prontas, elas disponibilizam recursos prontos, e eu diria até que o profissional da área da educação, ele deve se atentar a isso para fazer com que o aluno tenha acesso, porque muitas vezes o próprio descrédito na área de educação à distância, ele está fomentado em cima destas dificuldades de mediação. O aluno, por um lado, às vezes displicente, às vezes não interagido ali com o próprio sistema, ele começa a colocar informações desconexas e o professor não media aquela busca do conhecimento e aí o aluno vai entendendo que está bom, que está interessante. Eu diria ainda, a própria instigação nas atividades, ela está, inclusive, quando a gente coloca nos fóruns, ali, as perguntas, o aluno vai colocando as respostas, a gente grifa de amarelo, você já deve ter percebido isso, a gente coloca mais uma pergunta instigadora, essa instigação, ela faz parte da mediação. E, evidentemente, nós temos ainda sugestões de atividades, que você mesmo, aluno do ensino à distância, pode sugerir atividades. Ah, mas eu vou colocar somente respostas no fórum? Não, você pode colocar mais uma pergunta. É uma forma de mediar, você também faz parte desse processo de mediação. A educação, ela é colaborativa. Eu participo, você participa, nós todos vamos colocando aquele conhecimento dentro daquele caldeirão e que todos nós misturamos aquela poção e ao final tomamos um gole cada um. Inclusive o professor, a professora Cândida, a professora Vanusa, né, a professora Alessandra, eu também, nós vamos tomando esse caldo, do conhecimento. E aí nós temos ainda a necessidade de informações e buscas. Nós vamos sugerindo para você, busque, pesquise. Eu certa vez recebi uma mensagem do aluno pedindo uma informação e eu pedi para ele pesquisar e nos trazer. Aí eu infelizmente recebi, não foi na plataforma da Unitins, foi em outra plataforma, mas nós percebemos que o aluno, eu mandei mensagem querendo a resposta e não um local para eu procurar. Aí é onde está a diferença do ensino à distância. Eu não vou lhe dar as respostas prontas, eu quero que você procure. Nós queremos, né, Cândida, que todos procurem essa resposta para poder fazer com que o aluno descubra. A rede está aí, a rede mundial de computadores está aí, nós precisamos fazer isso. Debates, fóruns, chats, interatividade, todos esses mecanismos, eles propiciam com que o aluno interaja, ele seja mediado, ele faça uma interação via colaboração. Eu não vou dizer que nenhuma ou nem outra ferramenta é melhor do que ela, mas todas elas se completam. E ainda, eu digo, ao final de tudo isso daí, a busca pelo conhecimento. É o principal tópico. A busca pelo conhecimento é o principal tópico para se mediar, para se colaborar. Se eu busco conhecimento, se você busca conhecimento, se todos que estão participando do processo de ensino-aprendizagem buscam conhecimento, certamente faremos uma mediação muito mais produtiva, muito mais satisfatória. Todos se empolgam, eu percebo que vocês estão participando, vocês percebem que eu estou empolgado e aí o ambiente vai realmente se consolidando como um processo de ensino-aprendizagem valorado, contributivo, feliz. Com certeza. E o nosso fórum não foi feito somente para aluno e professor, aluno e tutor, mas também para a interação entre aluno-aluno. Você que está em Araguatins, com quem está em Porto Nacional, com quem está em Cristalândia, com quem está em Nova Olinda. Então, todos interagindo dentro de um mesmo assunto. Gostaríamos de agradecer a presença, a contribuição do professor Gleidson. E, professor, peço ao senhor que deixe sua mensagem final para nós. Será uma satisfação ver todos vocês que estão participando do processo de ensino-aprendizagem finalizando essa etapa. Finalizando a etapa de introdução à tecnologia educativa, finalizando a situação do curso. Será uma satisfação estar presente na formatura de vocês. Quando nós falamos sobre estes mecanismos, as ferramentas, a interação com todos, você vai se moldando e eu quero que você faça isso, porque de nada vai adiantar eu ter a conectividade com o mundo, você buscando conhecimento, nós compartilhando, nós fazendo inovações para atingir o êxito e você lá na pontinha, porque nós estamos aqui para você. Se você lá na pontinha não estiver realmente compenetrado com esse processo, a sua formação acadêmica, a sua mudança do contexto que estamos inseridos através da educação, de nada vai adiantar. Então, é uma mensagem que eu deixo de satisfação estar fazendo parte desse processo de ensino-aprendizagem. Mas ele vai depender de você, que está aí do outro lado do computador, ouvindo esta aula, ouvindo e participando. Um abraço a todos e que tenhamos aí mais aulas produtivas nesta parte. Você interagindo, nós interagindo, mediando o conhecimento e todos crescendo. Um abraço a todos. Muito obrigada, professor, pela sua presença. A você,
uma feliz aula e fiquem com Deus.